TV Jaguar News, sua TV regional. Professor João Mendes, do PL, né? Ele que inclusive concorreu nas últimas eleições ao cargo de deputado, teve uma votação expressiva aqui no município de Limoeiro do Norte e que carrega também, certamente, uma grande identificação com uma ala ideológica mais colocada ali à direita, né, no município de Limoeiro do Norte, sendo inclusive o líder, né, de um movimento que esteve aí nas últimas eleições federais promovendo uma série de ações, uma série de mobilizações aqui no município. Por essas e outras razões, a gente já deixa ele à vontade para iniciar esse bate-papo. Professor João Mendes, bom dia para você. O que você traz como motivação principal para estar se colocando mais uma vez, dessa vez na eleição municipal, como pré-candidato a vereador nesse momento? Bom dia, Elton, bom dia a todos que nos acompanham aí pelo rádio convencional e pelas redes sociais. A nossa maior motivação, Eltinho, é o contexto que a gente vive político no nosso município e aquela motivação de você, o cidadão de bem, ingressar na política. Muitas vezes as pessoas reclamam, nós temos maus políticos, o político não presta, toda essa conversa, mas se o cidadão não se dispor a ingressar para a política, a colocar o seu nome, a representar a população, a gente nunca vai melhorar e a gente vai viver reclamando. E assim, você coloca seu nome e a população vai avaliar realmente o que é que aquela pessoa que está se propondo a ser um pré-candidato, o que é que ele tem a oferecer para o município. Então assim, a gente está motivado justamente por essa ideia. Nós precisamos de novos nomes, né? Eu acho que o povo brasileiro, o povo limoeirense, né, o Brasil de uma forma geral, as pessoas têm criado esse interesse pela política e está conseguindo entender que a sua participação no processo político é que vai fazer a mudança no município e no nosso país. Ô professor, o que você enxerga hoje, por exemplo, como a principal carência com relação à figura dos políticos no âmbito municipal? Você percebe que poderia agregar em que hoje, por exemplo, está carente no município com relação à atuação do vereador em si, à forma de fazer política, digamos, que você enxergue como a ideal? Eu vejo de fundamental importância que eu defino como um papel principal do vereador, que é fiscalizar o poder executivo. O vereador é uma pessoa que a população coloca para representá-los, para representar a população. Infelizmente, não tem sido esse desenvolvimento que a gente vê aí nos políticos que a gente chama de tradicionais, que a gente vê no dia a dia. Então, a população precisa realmente se apoderar dessa situação e ver que realmente você tem que colocar pessoas que possam lhe representar, porque muitas vezes a gente vê causas simples no município que poderia ser resolvido facilmente, mas você não vê os vereadores aí na rua, você não vê as pessoas realmente cumprindo seu papel fiscalizando. Então a gente realmente tem essa carência que realmente os futuros políticos, eles realmente possam trabalhar dessa forma, e é dessa forma que a gente pretende exercer. Muito bem. A gente sabe que o vereador ele tem uma série de atribuições, ele é, digamos, o fiscalizador do município em todas as áreas, né? Ele pode fiscalizar na saúde, na educação, aliás, ele deve fazer isso. Mas, obviamente, quando a gente conversa aqui com pré-candidatos, eu gosto muito de perguntar, porque a gente sabe que não dá para abraçar o mundo de uma vez, mas dá para escolher, digamos assim, coisas principais para colocar numa lista do que deve ser feito, do que deve ser proposto. Eu gosto de sempre de perguntar para o pré-candidato quais as principais bandeiras você carrega e você traria para o debate, seriam suas prioridades, na verdade, chegando à Câmara Municipal? Eu vejo assim, voltando nesse ponto, eu vejo um ponto crucial que o vereador esteja na rua fiscalizando o município, porque você não vê isso, né, de uma forma geral, e eu pretendo muito, a gente tem propostas e ideias para trabalhar com o esporte, né? Eu vejo que o esporte ele é muito enriquecedor para a formação da criança, para o adulto. Então a gente tem ideias de trabalhar o esporte, projetos sociais, incluir as artes marciais, o esporte na escola. A gente vem com essa bandeira de realmente representar tanto um movimento de direito, uma política diferente, como também a gente trabalhar o esporte no nosso município. Nós somos um grande grupo na área de esporte que ajudamos muitas pessoas, tanto jovens como adolescentes, como pessoas adultas, só que o esporte, de uma forma geral, ele não é valorizado no município, né? A nível de estado, a nível de Brasil, nós somos muitas pessoas, como você já esteve acompanhando aí campeonatos de jiu-jitsu, você envolve a família,
você envolve crianças, você envolve adultos, só que realmente nós não temos um olhar do poder público valorizando realmente assim o esporte. Nós promovemos o esporte na garra, na correria, correndo atrás de apoio e patrocínio para poder promover o esporte, que traz muitos benefícios para a sociedade, só que nós não somos realmente valorizados. Então a gente vem para tentar dar uma vida nova ao esporte, valorizar todos os segmentos e dar uma valorização também específica para o esporte de artes marciais, que ela é esquecido. O professor João Mendes, eu percebo o seguinte, é por isso que eu não iniciei o nosso bate-papo perguntando mais da sua trajetória pessoal até a chegada de hoje, porque eu sabia que a gente ia chegar nessa fala do esporte, quando eu perguntasse sobre as bandeiras, que eu gostaria a partir dela, porque a gente sabe que o esporte impactou, mudou a sua vida, tanto é que hoje você vive, né, das artes marciais, desse trabalho que você tem, inclusive promovendo eventos, já foi atleta, já esteve, né, dentro do tatame, dentro do cage, é professor, que eu acredito que faz toda a diferença porque está lidando ali com uma série de pessoas todos os dias. De que maneira o esporte mudou sua vida? Fala um pouquinho da sua trajetória até a chegada no João Mendes que você é hoje, no professor João Mendes, no cara das artes marciais, no cara que promove eventos, que traz de repente para o município como Limoeiro e para o Vale do Jaguaribe a oportunidade de conhecer mais das artes marciais, a oportunidade de conhecer inclusive a socialização, o trabalho que é feito para que as pessoas possam, através do esporte, mudar de vida também. Eu tive o contato com as artes marciais na década de 90, né, em Fortaleza. Comecei com a capoeira, né, lá, falando um pouco sobre a minha vida mais especificamente, né, com o hoje coronel Paulo Adrianísio. Ele era um mestre de capoeira em Fortaleza. Tive contato com ele lá, comecei a treinar em Fortaleza, morando em Limoeiro, viajava nas férias para Fortaleza, então comecei a conhecer o esporte e nesse decorrer, na época Tenente Adrianísio, ele veio para Limoeiro do Norte, né, e começou a trabalhar com a capoeira. Então a partir daí eu ingressei fortemente na capoeira, me tornei um atleta, tive uma oportunidade de começar a trabalhar, dar aula com a capoeira. Nesse período aqui a capoeira Você era conhecido como Joãozinho da Capoeira, isso, né? Nessa Joãozinho época? da Capoeira. Muita gente me chama de Joãozinho da Capoeira, né? Então a gente fez um grande trabalho aqui com a capoeira em todos os municípios aqui do Vale de Jaguaribe. A gente tem pessoas dando aula. Então a partir daí eu comecei a trabalhar com a capoeira, me profissionalizei, comecei a trabalhar com projetos sociais, comecei a dar aula em escolas e comecei a construir a minha vida através do esporte. Fiz a minha faculdade, tudo direcionado pela capoeira. Depois ingressei no jiu-jitsu, no muay thai. Como você falou, hoje eu vivo do esporte. Hoje eu construí toda a minha vida através do esporte, amizades. Hoje nós temos atletas profissionais morando fora do país que começaram a treinar com a gente. Hoje eu tenho um trabalho que é feito em vários municípios. A gente prepara atletas, a gente forma atletas profissionais, a gente forma professores. Hoje eu tenho professores dando aula na cidade de Russas. Aqui a gente tem no Arraial, a gente tem em Flores, a gente tem em Quixeré, a gente tem em Alto Santo, em Itaiçaba. Então tudo através de um trabalho que a gente iniciou, e a gente foi formando atletas e profissionais, expandindo esse trabalho. E a gente vê muitos frutos, né? Você forma professores, você forma atletas, você contribui com a formação de crianças e adolescentes, você motiva a pessoas adultos a cuidarem da sua saúde através do esporte. Então, assim, o esporte é algo magnífico na vida da pessoa. Só quem pratica realmente sabe a importância. E a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. Há poucos dias eu aprendi uma coisa importante com o esporte também, Altinho, que é muito interessante. Por exemplo, se você for um médico, se você for um advogado, se você for um profissional de qualquer outra área, se você for para outro país, para você exercer lá a profissão, você não consegue. Se você chegar, você vai ter que fazer por um curso, você vai ter que pegar uma autorização. E o mestre de capoeira, o professor de jiu-jitsu, o professor de muay thai, em qualquer lugar do mundo que ele chegar, ele é um professor e ele dá aula em qualquer espaço, seja numa escola, seja numa universidade, seja num projeto social. Então olha como a gente trabalha com uma coisa tão grandiosa, né? É universal. Universal. E é respeitado, né? Você tem, por exemplo, países como Portugal, e de certa forma eles têm um certo preconceito contra um brasileiro, mas quando o brasileiro é um lutador, um atleta, eles recebem a pessoa de forma diferente. Então o esporte, ele abre espaço para muita gente. Até nós temos aqui atletas morando na Europa, nós temos atletas morando nos Estados Unidos que saíram aqui de Limoeiro através do esporte. Então esse esporte que a gente quer trabalhar, a gente quer incluir nas escolas, a gente quer incluir em projetos sociais para
dar oportunidade para as pessoas, até para se formarem como professores ou como atletas, e aqueles que se não identificam dessa forma, para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua mente, para desenvolver uma disciplina. Isso aí é fundamental. Professor João Mendes é o nosso convidado de hoje, batendo um papo aqui no programa Jornal Jaguar News. A gente segue nesse bate-papo, você pode participar na rede social. Já eu dou uma passada aqui também para trazer alguma pergunta que venha de internautas participando conosco. Mas vou fazer mais uma pergunta agora, falando um pouquinho dos atributos individuais que eu acredito que o sujeito deva ter para ingressar nessa labuta, nessa seara tão difícil que é a seara política, mas também a seara pública, que é aquela de tratar de situações que vão de encontro à sociedade. Eu acredito que um dos atributos que qualquer indivíduo que vai para essa labuta tenha, seja primeiro a coragem, porque colocar a cara a tapa, colocar o nome para avaliação pública, por exemplo, um cara como o João Mendes, professor João Mendes, consolidado na área dele, né, vive hoje do esporte, acredito eu que se quisesse ficar ali sossegado trabalhando na sua área, conseguiria fazer isso tranquilamente, mas incomodado nesse anseio pela mudança, ingressa na seara política. Quais seus principais atributos? Como é que você definiria o João Mendes com relação às suas qualidades para conseguir de alguma forma impactar o cenário político local? Seria na determinação? Seria pela honestidade? Quais os atributos principais você colocaria aqui elencando como qualidades suas que fariam a diferença como não somente indivíduo, mas também como representante do povo? Eu acho que acima de tudo, eu vejo que o político ele tem que ter uma credibilidade na sociedade, ele tem que ser uma boa referência na sociedade como cidadão, como uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, né? Então eu vejo isso que eu tenho realmente para apresentar para a sociedade, como uma pessoa honesta, como uma pessoa que batalha, uma pessoa que luta de forma digna para conquistar o seu espaço e que está disponibilizando o seu nome numa área que não é fácil, né? Porque muitos não querem entrar nessa área, porque automaticamente quando você fala em ser pré-candidato, você fala em se envolver com a política, as pessoas já taxam logo o camarada de ladrão, né? Então o político já criou esse rótulo, né? Infelizmente eu falo muito para as pessoas. Nós temos pessoas honestas em todos os segmentos da sociedade, temos pessoas desonestas em todos os setores da sociedade. Não é porque o camarada está se dispondo a ingressar para a política que ele é um ladrão. Então essa narrativa que as pessoas criam, Elton, acaba desencorajando as pessoas de bem a ingressarem para a política. Porque, como você disse, tem que ter ousadia e coragem, porque você já tem que... A primeira coisa que você já vai enfrentar, né? Então nós temos realmente essa credibilidade da sociedade. Graças a Deus a gente procura viver de uma forma decente, de uma forma digna, respeitando as pessoas, vivendo o nosso trabalho com honestidade. Então eu acho que é isso que a população precisa, acima de tudo. Não é aquele político que quer entrar, aquela pessoa que quer ingressar na política já comprando voto, já fazendo barganha. Eu acho que esse aí é um tipo de político que a pessoa precisa realmente olhar e ver que não é uma pessoa que vai contribuir com o município, né? Muito bem, estou conversando com o professor João Mendes, vou fazer a próxima pergunta, inclusive voltando 2 anos aqui atrás para relembrar um pouco da sua disputa eleitoral lá em 2022, inclusive o João Mendes surpreendeu muita gente que talvez sem o apoio de grandes estruturas, né? Não lembro de você ter sido candidato antes daquela ocasião, você vai poder me corrigir se eu estiver errado, mas o João Mendes tirou 464 votos. Voto para Dedéu, porque a gente sabe que voto cair na urna é difícil. Eu estou falando em Limoeiro, não estou falando a nível de estado, porque você foi votado em várias outras cidades da região, inclusive você falou agora há pouco dos trabalhos que existem aí de pessoas amigas, parceiros aí nessa área das artes marciais em municípios do Vale do Jaguaribe. Mas voto para Dedéu, quase 500 votos você recebeu só em Limoeiro nas últimas eleições, sem padrinho político, colocando a cara a tapa, e eu acredito que muita gente ficou surpresa. A que você atribui esse desempenho lá em 2022? Eu gostaria de saber se foi para você algo que te deixou satisfeito, foi algo para você que de repente estava de acordo com a sua perspectiva naquele processo eleitoral. Eu queria que você relembrasse um pouquinho daquela disputa, da maneira com que você foi recebido pelas pessoas e desse desempenho nas urnas. Eltinho, a gente agradece muito, é um reconhecimento da sociedade pelo trabalho que a gente tem feito. Como você bem falou, a gente entrou aí numa disputa sem um apoio, sem uma estrutura, foi colocando o nosso nome, né, de forma até meia tímida, sem você poder apresentar
fortemente para a sociedade, que você realmente estava na disputa, mas a gente teve um bom resultado, apesar de toda a dificuldade. Então, diante disso, a gente se sente até motivado a continuar, né? Muito bem. De alguma maneira, essa participação dentro do processo eleitoral, à frente da direita Limoeiro, fazendo várias mobilizações grandes, inclusive aqui no município, a gente percebeu, inclusive, que o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele cresceu, né, com relação a eleições anteriores. E queria te perguntar o seguinte: de que modo você vê esse eleitorado te cobrando que você viesse para a eleição municipal, ou isso não houve? Essas pessoas que confiaram em você na eleição federal, que estiveram juntas, não somente votando, mas ajudando na campanha, indo para a rua, demonstrando apoio nas redes sociais de alguma maneira, de algum modo esse público te encorajou agora aí para esse novo desafio? Ou essa sua decisão já seria tomada de um modo ou de outro, independente desse movimento ansiar de repente por um representante? Eltinho, na verdade a gente não tinha pretensão, né, de vir a concorrer em nenhum cargo municipal, mas diante dos nossos resultados, diante dessas pessoas que estiveram com a gente, elas que têm nos motivado, elas que têm nos cobrado, e realmente que a gente possa representar o movimento de direita Limoeiro, a direita em Limoeiro do Norte, porque você tem algumas alas no município, você também tem o direito de se levantar de uma ideologia de forma diferente. Isso aí faz parte da democracia, né? E que diante das disputas, diante dos debates, que se haja o respeito. Mas é preciso que haja uma outra ala de pensamento também no município. Então essas pessoas nos encorajaram, nos cobraram também, tanto a nível de estado como a nível municipal. Então, diante disso, a gente foi motivado, diante da conjuntura que ficou no município. Essa foi uma das causas que nos levaram realmente a colocar o nosso nome à disposição da cidade de Limoeiro do Norte. Pegando o gancho disso, hoje você se coloca para essa eleição, por enquanto como pré-candidato, como um nome que de fato carrega essa bandeira da direita conservadora, da direita Limoeiro. Como é que você se enxerga nesse sentido? Você tem sentido que de fato os seus atributos, a maneira com que você enxerga e trata a política, lhe dá esse know-how de hoje ser o nome da direita, o nome que mais esteja alinhado com esse processo? Como é que você visualiza essa questão? A gente vem realmente para representar a direita Limoeiro como representante nato. A gente já fez várias reuniões aí com o deputado federal André Fernandes, tivemos com o Carmelo Neto, com várias lideranças da direita a nível de estado, e a gente realmente vem para representar essa nova política, essa política de direita, né? Nós temos a esquerda em Limoeiro, então nós também temos o direito de ter a direita, lógico que respeitando cada um as suas opiniões, indo para o debate, né, de forma respeitosa, mas a gente realmente se sente seguro, a gente se sente confortável em representar a direita, porque nós fizemos todo um trabalho, não apenas desde de 2022, mas desde 2017, que a gente está à frente desses movimentos, a gente participa desse movimento, e tivemos na eleição de 2018 à frente do movimento, fazendo carreatas, fazendo toda essa movimentação que aconteceu, né, durante a campanha de 2018, e estivemos novamente em 2022, então nós sentimos a vontade de realmente representar a direita em Limoeiro do Norte. O professor João Mendes, hoje, né, olhando para a situação, a gente sabe que a eleição ela impõe um grande desafio, porque a gente sabe que, querendo ou não, geralmente as renovações lá na Câmara, elas estão num índice baixo, né? A gente tem 3, 4 mudanças por eleição, e às vezes essas mudanças já são filhos de outros políticos que estão assumindo. É um ciclo quase que vicioso que a gente vê se repetir em algumas ocasiões. A gente sabe que para chegar lá é necessário ampliar essa votação, é necessário, inclusive, talvez, entrar em outras áreas. Como é que você lida hoje, por exemplo, com o eleitor, de repente, de um outro movimento político a nível federal? Você vai buscar esse eleitor também, vai tentar dialogar com ele, ou vai querer mais se limitar mesmo a esse público da direita para ser essa exclusiva à sua bandeira durante o período de campanha eleitoral, quando ela for consolidada nas convenções? Como é que você vai lidar com isso? Vai procurar também outras pessoas que, de repente, não concordam a nível federal com o seu pensamento, mas que a nível municipal poderiam, olhando para a sua pessoa e lhe conhecendo, ter a decisão de lhe acompanhar? A gente vai trabalhar com todos os grupos. Graças a Deus eu sou uma pessoa que não tem um problema com ninguém, não sou uma pessoa de estar com desavenças, de briga, né, de estar falando mal de ninguém. É lógico que quando você vai para o âmbito do debate político, da ideologia, cada um defende a sua, mas sempre de forma respeitosa. Eu tenho amigos que são
realmente pessoas da ala da esquerda, da raiz da esquerda mesmo, tenham um bom relacionamento com essas pessoas. Tem pessoas que têm um pensamento diferente, mas que também olha para a gente de uma forma diferente a nível de município, que vai caminhar com a gente também. Então, assim, eu não tenho problema em relação a isso. Eu acho que é difícil você se relacionar com as pessoas quando são pessoas má caráter, pessoas desonestas. Mas quando a pessoa vai olhar para o seu município, você vai olhar, olha quem é aquela pessoa, se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa batalhadora, então você vai olhar para esses atributos. Questão ideológica, sempre a gente vai ter divergências, isso é natural. Não é importante que as pessoas que estão na Câmara Municipal, que vão chegar, que realmente elas trabalhem para o bem do município, né? Eu até falo que, assim, eu vou ser uma pessoa neutra. A gente chegando, a gente não vai ter um partido A, um lado A ou lado B. E a gente vai estar lá para representar a sociedade, ao povo limoeirense. Muito bem. Professor João Mendes, chegando já quase que na reta final do nosso bate-papo, falando um pouquinho dessa sua permanência no PL. Você esteve no PL concorrendo nas eleições de 2020, certamente permaneceu no partido e agora vem para essa pré-campanha por enquanto, né, visando as convenções para consolidar essa candidatura. Estando nesse partido hoje, como é que você visualiza o posicionamento do partido a nível municipal? A gente sabe que hoje há uma incógnita com relação ao que vai acontecer com o PL, com relação a apoiar ou não a atual prefeita, ou se acoplar de repente a um outro grupo, ou até uma possível candidatura própria, que a gente sabe que o PL hoje teria essa possibilidade também. Como é que você se posiciona com relação a isso? Você hoje já tem uma opinião formada, ou ainda prefere aguardar para ver como a coisa vai se desenrolar? Como é que você tem observado essa questão, na verdade? Como eu bem falei aqui, a gente vem para representar um movimento de direita, independente de quem seja o prefeito, futuros candidatos, futuros pré-candidatos a prefeito. A gente não sabe ainda, Limoeiro está vivendo uma verdadeira loucura, vamos dizer assim. O cenário pode mudar bastante, mas a gente está muito focado no que a gente vai trabalhar como pré-candidato a vereador. E o que for melhor para o município, a gente vai abraçar. A gente vai ver qual vai ser as decisões que o PL vai tomar e sempre, como é falado, vai ser resolvido em grupo, em conjunto, ninguém vai tomar decisões isoladas, mas a gente vai pensar em prol do município, em prol dos pré-candidatos, né? E a gente vai ver qual vai ser a melhor opção para o município. A gente está aberto, né? Ninguém vai se manter que não se possa fazer alguma parceria com algum pré-candidato ou que seja do próprio PL, então vai estar aberto, vai ser discutido em grupo, mas a gente vai para a melhor opção para o município. E em relação à nossa pré-candidatura, a gente vem independente. Independente de um apoio local municipal, a nível de partido, a gente vem com apoio estadual também, então a gente vem para representar direito em Limoeiro e independente do que é que vai ser tomado, a gente vai ver qual vai ser a melhor opção e a gente vai seguir. Muito bem, eu percebo, principalmente nessa questão do partido que você faz parte, o PL, que há uma espécie de divisão interna com relação a próprios nomes, inclusive o pré-candidato a prefeito em Fortaleza, que você teve com ele recentemente, o André Fernandes, aparece aí numa foto sua na rede social ao lado dele, conversando em uma caminhada. A gente percebe que você é tido como um dos pré-candidatos do partido mais ideológicos, e isso talvez lhe facilita na aproximação com o pré-candidato como o André Fernandes, lá em Fortaleza, que é um cara também considerado muito ideológico. Nesse sentido, observando essas questões, você acha que você tem uma vantagem dentro do PL, por de repente estar no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e carregar essa bandeira mais ideológica, que de repente outros nomes que estejam no partido, mas que ainda não sejam vistos, observados como nomes que têm realmente uma identificação maior? A gente deixa assim, o que a gente fez, o que a gente trabalhou, está visível para todos na sociedade, o que realmente a gente representa de bandeira ideológica. Não vou dizer assim, não vou me exaltar, mas a gente realmente tem uma representatividade que as pessoas que estão a nível de estado, a nível federal, reconhecem a gente como uma liderança da direita em Limoeiro do Norte, né? Então a gente trabalhou realmente, a gente teve a linha de frente. A gente, desde 2018, 2022, nós tivemos aqui, nós temos um ideal, nós não mudamos nosso pensamento, nós seguimos na nossa mesma linha de pensamento. Eu acho que isso que é importante, porque às vezes você vê um
políticos, pré-candidatos ou candidato, um dia está num local, outro dia está no outro, e fica nesse negócio. Você vê que é um camarada que não tem uma definição, realmente. Então, nós não estamos ingressando por poder ou por interesses políticos, não. A gente quer representar uma ala e a gente segue dessa forma, então a gente se sente confortável e a gente se sente acolhido pelas pessoas que realmente se identificam com a direita. Ok. O professor João Mendes, como é que você tem visualizado essa situação em Limoeiro de tanta turbulência, de trocas no poder, também da questão de perca de obras estratégicas que a gente visualiza em Limoeiro perdendo uma série de situações, às vezes por conta da briga política, da falta de união em prol de uma causa maior. Como é que você tem visualizado isso? Você acha que o seu ingresso na política municipal para essa disputa é para chegar de forma radical, sendo contundente nos posicionamentos, ou seria algo ainda para ir trabalhando pouco a pouco, porque uma andorinha sozinha também não faz verão? Como é que você visualiza a questão? É com preocupação ou é com uma certa tranquilidade, observando a forma com que a política hoje é conduzida na Princesa do Vale? Essa disputa, né, por poder, essa disputa por querer aparecer, por querer ser o destaque, isso prejudica muito o município, né? Eu acho que todos têm que estar ali pensando no benefício do município. E Deus nos permitindo a termos aí um resultado positivo, como eu falei, eu não vou estar para ser uma oposição e nem situação. O vereador, ele tem que ser especificamente um representante do povo. É esse papel que precisa ficar definido na mentalidade, na escolha do eleitor. Você precisa colocar vereadores que representem o povo, não importa se um partido A ou um partido B está trazendo algo, ou se apresentou uma proposta. Aquele representante do povo, ele tem que estar do lado das decisões que vai beneficiar a população, independente de questões ideológicas, em questões partidárias. Então, é preciso que realmente o cidadão ele esteja com essa definição bem clara, né, que lá é um parlamentar que vai para representar o povo, né? Então ele tem que aprovar, ele tem que estar do lado das coisas que irão beneficiar a população e esquecer brigas partidárias, esquecer brigas políticas, que nós já perdemos fábricas em Limoeiro por questões políticas, por brigas políticas. Só que assim, Elton, o eleitorado hoje, ele é diferente de 2020, de 2018, as pessoas estão amadurecendo, com esse interesse pela política, as pessoas estão ficando mais esclarecidas. E eu vejo que essa eleição de 2024 vai ser muito diferente a visão do eleitor que vai ter diante dos pré-candidatos, né? Muito bem, o tempo passa rápido, né? A gente já está chegando aqui na hora de concluir o nosso bate-papo. Eu quero te deixar à vontade aqui com mais 2 minutinhos para você olhar no olho do cidadão limoeirense e dar o seu recado, né, nessa reta final. Esse momento, eu volto a dizer, gente, aqui para a gente deixar bem claro, como tem sido com todos os pré-candidatos, é o momento em que ainda não é possível trazer as propostas reais de cada pré-candidato, mas é possível sim conversar no tete-a-tete, numa conversa bem informal, diria eu, e saber como pensa, saber como enxerga o pré-candidato em determinadas situações. Então, de olho no olho aí do limoeirense que está com você aqui na TV Jaguar News, dê o seu recado, João Mendes, e fale, né, a respeito de como você vai para essa disputa, de que maneira você quer que o cidadão limoeirense possa lhe conhecer melhor, possa observar a sua maneira de fazer política. Eu agradeço aqui o espaço e o povo limoeirense fica o nosso nome aí para ser avaliado pela população, mas um cidadão honesto, um cidadão de bem, que vive do esporte, uma pessoa que contribui com o município, com o seu trabalho, formando pessoas, preparando atletas e que se identifica realmente com a política ideológica de direita, e estamos aí para realmente levantar essa bandeira e ser um representante do povo, né? Isso que isso fique claro na mente de cada cidadão limoeirense. Vamos realmente pensar diferente. Quem é que você quer lá que lhe represente lá na Câmara, porque você está colocando uma pessoa lá dentro que irá lhe representar. Então, avalie bem, fica o nosso nome como cidadão, como uma pessoa de bem, que realmente está disposto a contribuir com o município.